E bom, falando primeiramente com relação ao solstício, né? O solstício ele é visto como um evento, nos dias de hoje, um evento astronômico, mas ele é um evento de profunda presença energética, psíquica e mística, por tudo que ele move, né, na nossa humanidade. Na tradição mexica, asteca, né, proveniente da tradição tolteca, eles perceberam 4 energias principais que vêm do universo, do cosmos, e entram no planeta e bombardeiam o planeta. Essas 4 energias eles chamaram de Tezcatlipocas. E você tem um Tezcatlipoca para cada direção. Você tem Quetzalcóatl, Xipe-Totec, Tezcatlipoca e Huitzilopochtli. E eles chamam essas energias dos 4 ventos cósmicos. Os 4 ventos que ventam aqui. E quando esses 4 ventos ventam aqui, eles se misturam, eles interagem e se transformam no que eles chamam de os 4 movimentos, que são os 4 elementos: o fogo, a terra, a água e o ar. E juntos eles formam a vida como nós a conhecemos. Tudo neste planeta está ligado diretamente a esses 4 elementos. A nossa formação, a nossa essência e de todos os seres que habitam este planeta, elas estão ligadas diretamente a esses 4 elementos e o processo que juntos eles interagindo proporcionam ao que nós conhecemos como vida. E por cargas d'água, nesse grande mistério cósmico, o planeta tem 4 momentos em que essas energias, junto com o seu movimento, se apresentam para nós. Em alguns lugares de forma muito intensa, de outros menos intensa, em outros lugares totalmente bem visíveis e separados, em outros nem tanto, que são o que nós conhecemos como as 4 estações: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Eles regem o comportamento do planeta, o comportamento de todos os seres vivos que estão no planeta. Nós temos uma estrutura macro, que podemos dizer que é o Sol. E dentro dessa estrutura macro, nós temos 4 momentos, basicamente divididos em 3 meses no ano, que são as 4 estações. Cada uma delas traz algo diferente, muito diferente uma da outra, no ciclo da vida. E a natureza caminha junto com estas estações. E o ser humano, que é natureza, sempre caminhou junto com o fluxo destas estações. E as estações trazem muito ensinamento. Elas trazem muita percepção da própria caminhada do ser humano nesse planeta e no seu tempo. Os povos antigos percebiam plenamente estas estações e o que elas traziam para eles em suas emoções, em seu corpo, em sua saúde, em sua mente, em sua energia. E tinham grandes ritos, né? Os ritos de solstícios e equinócios, que estão ligados diretamente também com processos que envolvem os plantios, as colheitas, ligados diretamente ao alimento. A presença dos animais, dependendo da época do ano, você tem mais ou menos animais, tipos distintos de animais para caçar. Todos nós, enquanto etnias desse planeta, fomos em algum momento totalmente inseridos dentro desse contexto, sejam nas florestas,
nos desertos, nos planaltos, planícies, pradarias. Sempre vivenciamos esse fluxo e naquele lugar adaptando-se e vivendo com o que essa natureza fornece naquele momento para todos nós. E nós estamos aqui no solstício de verão na América do Sul. A riqueza do planeta é tanto que metade dele vive um momento e outra metade vive outro. É o próprio yin yang, a própria dualidade, presente numa essência tão profunda que ela está presente em tudo. Em tudo. Vida, morte, dia, noite. Né? Estamos agora aqui no solstício de verão, lá eles estão no solstício de inverno, vivendo polaridades completamente distintas. Mas todos passamos por elas. Na primavera, a natureza desperta. No inverno, ela está repousada, nunca morta. Não existe morte na realidade na natureza. Ela só se move e passa por processos cíclicos. Dentro da tradição mexica, tolteca e da maioria dos povos do norte, a primavera representa a criança, o verão representa o jovem adulto, o outono representa o adulto já na sua madurez e o inverno na sua idade de ancião. Exatamente nesse fluxo, na primavera se fazem os plantios, no verão se trabalha o desenvolvimento da lavoura, a manutenção dela, né? O momento onde tudo está abundante, se tornando abundante, com muita energia. No outono você tem as colheitas, né, dos grãos. Né? No verão já tem muitas colheitas de outros tipos também, né? As colheitas já estão acontecendo, começam a acontecer o tempo todo, tem muitas frutas. Né? Então, a vida está toda presente nesses ciclos, dando algo. E cada estação, ela traz em si a memória da estação anterior. Então, a memória está sempre presente em cada ser daquela estação. Nas vidas, nas cidades, na urbanização que temos sofrido já há alguns milhares de anos, essas percepções foram sendo, pouco a pouco, tiradas de nós. Tiradas a nível de consciência, porque a nível de vida elas estão acontecendo e você não percebe. Né? Não percebemos mais os ciclos lunares e como eles interagem conosco. E eles interagem com todos nós. Né? Todos os seres, sejam homens ou mulheres, possuem hormônios e são afetados pelos movimentos lunares e pelas estações e por esse macro movimento solar. Então, no momento do solstício de verão, é um momento de expansão. É um momento de grande expansão de energia. É um momento em que recebemos muita energia solar. É um momento em que, por exemplo, né, ontem nós tivemos, e estamos tendo agora nessa faixa de 3 dias, né, os 3 dias com mais luz, com o dia maior e a noite menor. Dentro da natureza, isso representa o quê? Muito mais movimento. Então, quando entramos no verão, nós estamos num momento, num pico máximo da energia solar, onde devemos buscar dentro de nós, na nossa psique, nos nossos comportamentos, exatamente usar essa energia, nos conectar com o Sol, nos conectar com a energia solar, com todos os seus benefícios e malefícios, estar consciente da força que ele apresenta, que ele acelera as coisas, é um período de aceleração. Então devemos estar atentos a estar muito acelerados, porque tendo muito dia, né,
Você vai mover-se mais, porque a noite ela traz o processo imediato de reduzir o movimento. Nesse período, naturalmente, dorme-se menos. A nossa sociedade tem uns processos que dificultam muito isso, mas, né, eu, por exemplo, tenho vivido muito esse processo, né? Ao menor sinal de luz, eu acordo. A glândula pineal, ela rege completamente isso. O sol se ausenta, ela te chama para dormir. O sol se apresenta, ela te chama para acordar e produzir. Então, o solstício de verão, ele nos traz essa reflexão, a energia, um momento de mais energia e aonde aplicar a sua energia. Dentro desse processo, é um período, dentro desses ciclos, é um período em que os seus projetos, as suas realizações, os seus movimentos, eles devem ser muito de serem concretizados, de tornar-se verdadeiramente realidade. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos muito menos a influência, né, do período frio. Mas se você imaginar, né, eu já vivenciei um pouco isso, que quando chega um inverno em um lugar frio, como que tem neve, você vai ficar pelo menos 3 meses enclausurado dentro de um lugar. Dentro dessa ideia, é um processo em que, uma vez enclausurado, você depende do quê? De todo o resultado do seu trabalho. A vida humana, ela está ligada nisso, a um nível micro, primavera, verão, outono e inverno, e a um nível macro. Não vá querer, aos 62 anos, por exemplo, iniciar um projeto de vida. Porque sua vida já está no final. Ela não está no começo. Um projeto de vida depende de vida. Então, é por isso que a criança vive o tempo da criança. Quando se torna um jovem adulto, você está buscando, que é esse momento agora, concretizar os seus sonhos, os sonhos da criança. Toda criança sonha, não é? E quando a criança consegue, no seu coração, entender quais são os sonhos que ela realmente sente aquilo batendo no coração dela, né? Do primeiro momentozinho até os 13 anos, que é basicamente a idade da criança. No demais tempo dela, no seu tempo de jovem adulto, o que ela faz? Ela luta para concretizar aquilo. Ela luta para que aquilo se torne algo real, para que quando ela se torne um ser humano maduro, ela comece o quê? Como na colheita, ela comece a colher as sementes, colher os frutos de todo o seu trabalho. Então, nesses dias de hoje, trazer essa consciência, trazer essa força, né? Trabalhar junto com a natureza, né? Então, é uma coisa bem engraçada, porque nós temos agora, né, no nosso calendário gregoriano, daqui a poucos dias, o fim do ano e o início do ano. Mas biologicamente, energeticamente, o ano começa no equinócio de primavera. Ele não começa no dia 1º de janeiro. O ano começa no equinócio de primavera, porque é quando termina o inverno, que é aquele período, né, aqui no Rio de Janeiro a gente pode falar mais xoxo, né, em que a gente fica mais em casa, porque, né, cariocas gostam, né, aquela clássica, né, não gostam de dias nublados nem de dias frios e ficam em casa, ficam mais de brocochô para fazer as coisas. Então, o ano começa aquela coisa de querer movimentar-se, mover-se, sair para cá e para lá na primavera. Então, seus planos, seus projetos, comecem a trabalhar, perceber essas energias e canalizar elas, catalisar elas, fazer uma sinergia. O verão, ele também simboliza, a nível de arquétipo, na tradição tolteca, porque é a idade da jovem adulta, do jovem adulto, a idade
em que você está numa flor da energia, é o momento da guerreira e do guerreiro interior. Porque é o momento que você é capaz de ter grandes lutas por aquilo que você quer concretizar, quer trazer para a sua vida. Então, nesse Temascali de hoje, mentalizem o que vocês precisam concluir, o que vocês precisam fazer com que seja algo que está aqui. Eu vou colher isto. Isso é real, está acontecendo. Eu pensei, idealizei, comecei a fazer. Isso é a primavera. Quando você coloca a semente na terra para ela vir brotar. É no verão que ela vai bombar. É no verão que ela vai crescer muito para poder dar os frutos no outono. Então agora é um momento para você fazer uma avaliação do que você está realmente produzindo em todos os níveis. Cuidado com o pensamento ocidental, né? Produzir trabalho, né? Bens, dinheiro, né? Todos os aspectos. Na sua saúde, no seu corpo, no seu autocuidado, no seu relacionamento com as pessoas, nos seus estudos, no seu trabalho. 4 corpos, né? Nós temos um corpo mental, emocional, físico e energético. Todos eles têm que receber uma atenção o mais por igual possível para que lhe dê frutos. E o verão traz essa coisa da força. 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 Então, trabalhar a sua força. Entender o rompimento dos seus limites. Quebrar o que te prende. Quebrar o que te limita. A guerreira, o guerreiro, ele vai decepar o que está na frente dele e está impedindo que ele consiga prover para a sua própria vida e para aqueles que amam o que é necessário. O que realmente é necessário. E eu diria até que dentro do aspecto das mudanças climáticas, vamos ter que ser, querendo ou não, cada vez mais fortes. E eu ainda trago a reflexão que o Temascal se torna uma academia para o sol. Aprender a lidar com calor. E aprender a lidar com dificuldade. A vida é dificuldade. Ela é prazeres, alegrias, mas ela é de luta. A natureza ela é linda. Ela é linda. Mas se você olhar para os pequenos serizinhos e para os maiores, ela é brutal. Ela é brutal. Os insetos se devoram, as plantas se devoram, os fungos devoram uns aos outros e tudo. Os herbívoros comem todos os serizinhos verdes. Os carnívoros devoram os herbívoros. Isso é a natureza realmente. Para que algo prospere, cresça e se torne forte, ele vai destruir algo. Ele vai matar algo. Nada vivo vive sem a morte de outra coisa, de outro ser. Nada que está vivo vive sem esse ciclo. Aceitar esse ciclo faz com que você seja capaz de fazer ações na sua vida em que você, às vezes, por um errado sentimento de tadinha, tadinho, você não faça e não vai adiantar nada. Tem coisas que elas são assim e não aceitar elas é só fraqueza mesmo. E a energia da guerreira, a energia do guerreiro, ela ensina a distinguir isso. E então tem coisas na vida que você tem que falar para uma pessoa, fale. O que você tem que fazer, faça. Ela tem que aprender com aquilo também. Isso é a energia do guerreiro e da guerreira. O guerreiro e a guerreira, eles não lutam pelo sucesso ou pelo sucesso, vitória
pensando no fracasso e na derrota. Eles não pensam nenhum nem no outro. Eles pensam apenas em fazer aquilo que se acredita, se é necessário e se tem consciência. Então essa é a energia base que nós vamos trabalhar aqui. Buscar despertar ela em nós. E a ferramenta para isso é o Temazcal. O Temazcal é uma cerimônia de purificação e renascimento. É uma cerimônia de purificação e renascimento que, dentro de um modo tradicional, ela trabalha exclusivamente com os 4 elementos. Ali dentro não tem nenhum psicoativo, não tem nenhuma substância, não tem nenhuma bengala. Porque muitos dos processos que envolvem as plantas de poder e muitos outros mecanismos são bengala. Quando não é algo que vem exclusivamente de dentro de você, você está dependendo de algo, aquilo é uma bengala. Para não ser muita consciência, muita ciência disso. O Temazcal é um tipo de medicina que existe para ensinar você a trabalhar com você, com o que tem dentro de você, com a verdade que tem dentro de você, onde você não tem como fugir de você e não tem nada que te ajude a romper as camadas, a não ser a sua força de vontade em querer. Para isso, lá dentro, quando entramos dentro do Temazcal, nós entramos num processo em que nós retornamos ao útero materno. O Temazcal, ele é um processo em que ali dentro, quando entramos, é um iglu. Vocês vão ver como se fosse um iglu, uma oca. Esse daqui é todo de rochas. Onde, quando se entra ali dentro e se baixa a porta, que são cobertores, nós vamos ter ali dentro escuridão, calor, umidade e sons. O mesmo que um bebê tem na barriga de sua mãe. Exatamente isso. Então, reproduzimos um estado uterino. No momento que você reproduz um estado uterino, o gatilho é imenso. E aí ele começa a acessar níveis de subconsciente e inconsciente. E aí começa o trabalho. E para poder deixar com que isso flua, você tem que se propor a ficar do início até o fim. Porque nada te prende lá dentro. É só um cobertor. E um simples pedir para sair, saia. Mas a criança, o adulto jovem, o adulto maduro, a ancião que está dentro de você, não vai ser tocado completamente. Então, é necessário você viver todos os ciclos da vida. Quem não vive todos os ciclos da vida se torna, às vezes, o quê? Um velho bobo. Uma velha boba. Infantil, criança. Porque não viveu a sua infância. Chega às vezes, no fim da vida, é um ancião, um velho ou uma velha que acha que é um garotão, uma garotona. Você pode ser jovial, mas não tonto. Né? E você vê muita gente assim hoje em dia. Você vê uns caras assim, às vezes, que falam assim, caramba, tá achando que tem o quê? 20 anos? Né? Tá lá, 50 anos, fazendo coisas que falam assim, cara, isso é coisa de gente com 18, pelo amor de Deus. Não é que você não possa ser jovial, mas você tem que saber os ciclos que você já viveu para poder se posicionar em cada ciclo da vida. Então, o fluxo do Temazcal, as 4 portas que vão para o leste, na minha condução, leste, oeste, norte e sul, que vão trabalhar o corpo mental, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético e espiritual, vão trabalhar as fases. Nesse trabalho de hoje, ele vai terminar exatamente com a porta do verão, a porta do fogo, a porta deste solstício. Nós vamos viver a criança, o jovem, o adulto jovem, o ancião, para fechar na porta do fogo, do verão, do jovem, da jovem guerreira, guerreiro. Então, ficar até a 4ª porta é algo de exclusiva responsabilidade de vocês, não minha. Eu vou entrar lá e vou ficar do início até o fim.
E viver esse processo é a responsabilidade que cada um tem consigo mesmo. Dentro do Temazcal, nesse processo de purificação e renascimento, é porque o Temazcal ele vai trabalhar com muita memória. Ele trabalha com muita memória em muitos níveis de memória. Porque quando você entra ali dentro, vamos estar todo mundo junto ali assim, sentadinho, como se fosse uma posição fetal. Quente, calor, só o tambor lá dentro fazendo som. Não se bate palmas, nada disso, porque a mamãe só tem um coração e o tambor está ali fazendo o coração materno. Um único coração. Trazendo uma cadência, trazendo o bater do coração da Mãe Terra. Todo o fluxo que vamos viver ali dentro, o suor, ali dentro nós vamos ter calor. O suor, o processo de sudorese, um processo de vasodilatação, em que o corpo umidifica a pele para manter a sua temperatura, porque lá dentro 50 graus, 55 graus, dependendo do grupo, aumenta muito mais até. É o grupo que determina isso, não sou eu. Lá dentro vai vindo a canalização, a percepção que está acontecendo e puf. O corpo começa a sudorar, você vai sudorar, pode sudorar 2 litros ali dentro, 3 litros. Né? Dependendo da pessoa, do corpo, né? Porque são corpos distintos. Né? Uma pessoa com muito tamanho pode suar até 8 litros ali dentro, numa sessão. 8 litros de toxina. 8 litros, 2 litros que você está tirando desse corpo e que você está fazendo um processo de renovação celular. Você coloca para fora toxina e junto com as toxinas biológicas, você vai colocando para fora as toxinas do corpo emocional, do corpo mental, porque a mente lá dentro dispara de pensar. O objetivo, a meta lá dentro, o desafio lá dentro é você tornar-se observadora dos seus pensamentos. Quem consegue isso, sai dali e fala assim, cara, eu não acredito que eu penso aquilo. E eu percebi que eu penso aquilo o tempo todo. Porque o tempo todo no Temazcal só vem aquele pensamento. Eu falei assim, cara, que pensamento é esse? Quando você se torna observador dos seus pensamentos, ciente de que você pode fazer isso lá dentro, você vai entender que a mente mente. Ninguém aqui não tem condições físicas para fazer um Temazcal. Todos têm. Meu filho de 2 anos entra ali comigo e fica do início até o fim. E lá no México entra com anciões de 90 anos e ficam do início até o fim, em temperaturas absurdas. O nosso corpo aguenta tudo que vai acontecer ali dentro, nosso corpo aguenta. Mas a mente não aguenta. Porque fisicamente é um desafio. Porque o Temazcal, na hora que você está lá, entra, vasodilata o corpo, começa a suar, e o coração batendo mais ritmado para manter a sua pressão. Outra coisa, minha pressão está baixando. Não baixa. Isso cientificamente não baixa. Você cansa. Sua pressão não está baixando, você está ficando cansado. Porque o coração começa bate num ritmo para manter sua pressão. Então você está sentado, mas ele está batendo num ritmo. Meia hora, tudo bem. Daqui por 40 minutos, 1 hora, você está fazendo uma atividade física cardíaca excelente, excepcional, de muito saudável, sem risco nenhum. Faço Temazcal com pessoas com qualquer tipo de problema cardíaco. Então o Temazcal vai num processo de purificação do corpo físico, renovando os seus fluidos internos, reduzindo a sua saturação consequente desses fluidos saturados, porque a gente come muita... Não, hoje em dia não importa, por mais natural que você queira ser, você está ingerindo produtos plásticos, todo tipo de coisa. Quanto tempo lá dentro? Então dentro desse processo, da purificação, em que você faz o processo desse processo de purificação, você também começa a purificar os seus pensamentos. Porque lá dentro, o único grande desafio é você mesmo, você mesma. Então, dentro da tradição, nós dizemos que você desperta o seu yaot, que a tradução é inimigo, o seu inimigo interno. Eu preciso sair, isso aqui tá difícil, isso aqui não é para mim, isso aqui não dá. Por quê? Porque você mexeu com alguma estrutura do seu ego, da sua mente consciente. O ego, ele é um covarde por natureza, porque ele tem medo, absolutamente medo de ser dissolvido, de não ser ele. O ego, ele é apegado à sua autoimagem, né? O eu autocentrado.
no que você entra em uma situação que quebra a zona de conforto e o eu autocentrado se sente ameaçado com a ideia de que, então vou entrar aqui dentro, vou ver traumas, situações minhas, vou rever eu mesmo e vou sair daqui diferente. Pô, quem eu vou ser? Opa, desconhecido de mim mesmo, medo, taquicardia na hora. Não dá certo lá dentro. Lá é para respirar calmo, suave, tranquilo. E domar essa mente que falador, esse contador de histórias que fica falando. E silenciar ele. Então ali dentro, quem trabalha com meditação, é muito bom. Aplica ali dentro quem trabalha com meditação. Você vai ver que, meditar aqui é um grau a mais, é um outro nível. É um outro nível meditar dentro de um Temazcal. Né? Aquela mesma meditação, sentar aí, com aquele calor, com aqueles sons. É um outro processo de desenvolvimento interno para aumentar essa força interior. Porque no final das contas é só respirar. E nesse fluxo dessa purificação física, dessa purificação mental, da purificação emocional, porque tudo vai trabalhando memórias, então nós temos muitas memórias, principalmente do 0 a 7, né, colocando na realidade dentro do conceito nativo, né, do -9 até os 7, porque os 9 meses já contam na barriga. Né? Eu tenho na minha história de vida uma condição, um detalhe de uma pessoa que teve um parto, que teve um processo de gestação divino, de bem cuidada, de café na cama, tudo maravilhoso, e que depois uma segunda gestação infernal, de muito choro, dor o tempo todo, uma vida toda do avesso, e a criança da gestação, nossa, muito good vibes. A outra é tensa. Então, porque ela já leva a memória da mãe pirada com a vida na gestação dela. E a ciência moderna diz que isso é caô. Diz que você não tem memória de nada, é só uma célula, é só um tecido que não tem memória do que a mãe está passando e blá, 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 mó caô. Totalmente tolice. Você grava, você tem essas memórias. Elas já interagem e formam a sua personalidade. Essas duas crianças me mostram personalidades distintas e funcionam exatamente só por causa da gestação. As personalidades são extremamente gritantes e distintas. E do 0 até os 7, muitas memórias de muitas coisas que nos acontecem ficam gravadas aonde? No corpo emocional. Você reage na vida a determinados gatilhos e situações porque mexem numa memória emocional, de uma emoção, e você não consegue nem lembrar o que aconteceu que te gerou aquele jeito, esse modo de ser e reagir. Porque ficou gravado no corpo emocional. O Temazcal, enquanto renascimento, ele é isso. Ele vai trazendo nossas memórias e podem ir a outros níveis muito mais profundos. Essa é a caminhada do Temazcal, depende de cada um. Mas ele vai trazendo nossas memórias desses níveis mental, emocional, energética, física. Né? Tem gente que já teve ossos quebrados lá dentro, que já tem mais de 2 décadas, e fala assim, cara, eu senti completamente isso aqui, como se tivesse... assim, eu senti aquele quebrado de 20 anos atrás, mas tá perfeito. Estou malhando, levanto peso, mas... memórias físicas, mentais, emocionais e energéticas. Quando você tem acesso a essas memórias físicas, mentais e emocionais, num contexto cerimonial em que você tem a oportunidade de racionalizar isso de forma consciente e olhar para isso e acolher isso, você vai estar trabalhando com a sua consciência deste aqui e agora, confrontando aquela consciência guardada com aquele movimento e vai poder olhar para ela com outros olhos e ressignificar aquilo. Ressignificou, não é mais você, o seu eu, você mudou. Você mudou, você renasceu. Purificação e renascimento. Essa é a essência do Temazcal. E as memórias podem ir a outros níveis, porque de acordo com que você vai entrando dentro dos meandros espirituais profundo da psique e profundamente espirituais, sendo memórias energéticas, as memórias energéticas atingem outros âmbitos que são além dessa unidade. A memória energética, sua memória energética e o seu campo energético, ele tem acesso a todos os outros campos energéticos deste planeta. Então você vai começar, por isso que os xamãs têm aquela coisa de falar com as pedras, com as plantas e saber coisas a partir deles. Porque ele acessa as memórias
de outros seres. Então ele sabe o que aquela planta faz, ele sabe ele sabe o que aquela pedra faz, ele sabe o que passou por aquela pedra, o que ela já viveu, porque ele acessa as memórias de todas as estruturas que existem. E a visão ocidental é totalmente equivocada, que coloca que somente nós como sendo seres, né, que tem memória, ou tudo que está nessa bioesfera viva tem memória, tem campo energético. Né? Tanto que hoje em dia você tem a cromoterapia, né? Terapia com pedras, com cor, tudo tem energia. E tem uma memória, conscientemente, a partir disso. Então, no Temazcal, nós podemos acessar esses níveis. E ir até níveis de memória que são de vidas passadas, sabe? Memórias atávicas. Memórias atávicas são memórias a nível celular, sabe? Tipo assim, lembrar que um dia foi um peixe. Níveis profundos, memória atávica. Sabe? Memória dos níveis dos processos evolutivos das espécies. Porque, segundo meus professores, eu já vivenciei muitas coisas que eu falo assim, isso é real. Do Big Bang para cá, tudo é a mesma matéria, só mudando de forma. Mas ela teve um início único. Tudo teve um início único. Tudo antes foi um grande caldeirão até começar a se subdividir. E tudo tem a memória disso, em vários tipos de níveis. Então você pode acessar tudo. Né? Tudo que existe e tudo que já existiu. Única coisa é você desafiar a si mesmo, desafiar a si mesma, enfrentar o Temazcal, porque enfrentar a si mesmo. E em vez de enfrentar, esse é o grande ponto, porque na hora que você enfrenta, você gera resistência, tensão, é simplesmente se entregar, é de se derreter lá dentro. Roncarrei. É uma palavra Lakota de um grande líder, Crazy Horse, cavalo louco, que foi traduzida pelos Yankees, pelos americanos brancos, né, de origem inglesa, como sendo hoje é um bom dia para morrer. Ele, quando partia para o combate contra os canhões, tiros e tal, a cavalo lançando flecha, ele saía gritando, Roncarrei. Quer dizer, eles entenderam como hoje é um bom dia para morrer. Tipo assim, o cara é um suicídio, né? Mas a tradução real é deixe acontecer. Não importa. Deixe acontecer. O que vai acontecer quando eu chegar lá, eu não sei. Só saberei quando chegar lá. Temazcal, a mesma coisa. Roncarrei, deixe acontecer. O que ele vai me dar, eu só saberei quando acabar, plenamente, quando acabar a quarta porta. E é isso. O que eu tenho a dizer nesse momento, digo que o Temazcal é a nível de purificação física, biológica. Todos os sistemas, todos os órgãos, todos os tecidos são amplamente cuidados, amplamente estimulados. Então, seu sistema esquelético, nervoso, muscular, digestivo, cardíaco, respiratório, as suas veias ficam melhores. Elas exercitam esse dilatar, o coração se exercita de forma suave e longa. Um exercício anaeróbico de baixa intensidade e longa duração. Uma musculação sem peso por 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Depende do grupo, depende da fluidez da coisa, depende dos intervalos entre cada porta, depende de um monte de coisa. Já entrei ali dentro e é interessante que o tempo não pode entrar de relógio. Chega uma hora que você não sabe mais o que está acontecendo, você não sabe mais quanto tempo passou, e na hora que você sair, você fala para você, toma ali, fica ali dentro 4 horas. Você vai acreditar. Mesmo que tenha ficado só 1h30. Ficamos 1h30. Você vai acreditar, mesmo que tenha ficado 6. Porque ele é atemporal, ele é quinta dimensão. Tempo e espaço. Tem uma hora que você na hora que você se liberta disso, aí o negócio vai. Então é tudo um processo de entrega. Não importa quanto tempo, não importa o quê, não importa na hora que, não sei mais que importa tá na segunda ou na terceira, não sei. Quando ele fala para sair, acabou. É bem isso. Quanto mais você se entrega, mais fluido é, menos dói, menos cansa, menos tudo.
e mais benefícios, ganhos e profundidade. Já vi coisa muito especial ali dentro. Já vi pessoas lembrando de processos que a mãe passou quando ela na barriga. E de virar para a mãe e falar assim, aconteceu tal coisa enquanto você estava grávida de mim? E a mãe, aconteceu. Ela falou assim, lá dentro eu vi isso acontecendo com você. Então o Temazcal pode ser muito profundo, mas é ligado diretamente a essa superação de si mesmo. E quanto mais fundo você for nele, né, quanto mais... E tem uma relação, né, muitas vezes, que quanto mais difícil ele é, mais você vai fundo. Quanto mais difícil eu puder fazer ele ser, ou seja, esquentar, quanto mais quente eu fizer ele e mais tempo passar, e o negócio chegar ao ponto de... Cara, nem que eu... Chegar uma hora que você tá lá e fala assim, cara, nem que eu quisesse eu consigo sair mais. Você vai muito fundo dentro de você. Muito fundo. Às vezes, anos de terapia num tapão.